Olá, paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Yanovitch e estou aqui para contar mais um relato assombrado. O relato hoje vem lá do Rio de Janeiro e é do Elder, o mistério de vidas passadas. Mas antes de ouvir o seu relato, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as novidades, compartilhe este vídeo com os amiguinhos, com os vizinhos, com os parentes e manda aí o seu relato, manda a sua sugestão, deixa um comentário pra gente, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a cada dia colocar mais relatos interessantes. Roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Conta-nos o Elder do Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês, paranormais e sobrenaturais? O relato que vou contar ocorreu quando eu tinha por volta de 9 anos. Na minha rua havia uma casa muito sinistra. Era um sobrado grande e imponente, que um dia deveria ter pertencido a alguém rico. Tinha jardins em toda a volta, que nessa época eram, na verdade, uma floresta desordenada e escura. Todos os meus amigos diziam que aquela casa era assombrada. Inclusive, meu melhor amigo, o Alex, todos os nomes estão trocados, morava na vizinhança. Na verdade, na casa vizinha. E garantia que aquele lugar era repleto de barulhos inexplicáveis. E que nas suas janelas apareciam pessoas vestidas à moda antiga. Um dia, estávamos todos os amigos da vizinhança reunidos quase em frente a tal casa assombrada. Conversávamos e ríamos quando surgiu o assunto do tal sobrado. E não me lembro quem, mas alguém sugeriu que entrássemos na casa para investigar. Eu confesso que eu sempre fui muito medroso e, assim, decidi que não iria entrar não. Mas o Alex ficou insistindo e acabou me convencendo. Rumamos todos para a casa. Pulamos as grades e entramos no jardim. E logo no começo, meu coração quase parou. Vi em uma das janelas superiores a figura de um homem. Ninguém mais viu e todos disseram que havia sido impressão minha. Mas eu tenho certeza que eu vi aquele homem. Era bem gordo, usava bigode e era careca. Estava de camisa branca e um colete escuro. Seguimos para a parte de trás do casarão e entramos por uma porta que estava destrancada. Era uma cozinha de piso preto e branco com azulejos brancos até a metade da parede. Havia duas portas. Uma constatamos que era uma despensa e a outra levava a um corredor e este a uma sala. Fomos para a sala. Na sala, diferente da cozinha, havia alguns móveis. E o Alex começou a abrir um armário, encontrando fotos, cartas e alguns documentos velhos e inúteis. A maioria dos meninos ali começou a rir dos retratos, zombando das roupas, dos cabelos, da expressão meio sisuda das pessoas naquelas fotos. Repentinamente, um barulho de algo pesado caindo no andar de cima nos assustou. Chegamos até correr para a porta da cozinha, mas a curiosidade era maior. Então voltamos, decidindo subir as escadas.
Começamos em fila indiana, bem devagar e cautelosamente. E novamente tomamos um susto. No topo da escada surgiu do nada a figura de uma mulher de meia idade, cabelos um pouco grisalhos, vestida com uma espécie de penhoar longo. Ela era translúcida e ela nos olhou raivosamente, com os olhos apertados. Corremos desabaladamente aos gritos. Alex, que estava atrás de mim, pisou em falso lá no corredor que ligava à cozinha e caiu. Todo mundo que estava atrás dele saiu pisando por cima dele, tentando fugir. Eu tentei erguer o Alex, mas ele era pesado demais para o meu tamanho franzino. E em desespero, eu ouvi o barulho dos chinelos da mulher descendo as escadas. Peguei meu amigo de qualquer jeito por baixo dos braços e o arrastei para fora. Os demais já se encontravam na rua, gritando mais ainda. Como disse, Alex era vizinho da casa assombrada e comecei a gritar pelo nome da mãe do meu amigo. Por fim, logo estava com a mãe e a tia dele junto a mim. Houve a necessidade de uma ambulância, já que Alex não andava. A rótula estava quebrada, bem como um dos braços. Afinal, ele caíra para frente, apoiando-se no joelho e sobre o membro fraturado. Desse dia em diante, eu não conseguia mais dormir direito. E quando eu conseguia adormecer, passei a sonhar com a casa, com a mulher de meia idade, com o velho que aparecera para mim na janela. Eram pesadelos horríveis e com enredos que não eram compatíveis com a minha idade. Tinha pavor de ficar sozinho. Não saía mais à rua para nada. E sequer olhava para aquela casa. Ouvia gente andando pela minha casa, mesmo sabendo que não havia ninguém no cômodo de onde vinham os ruídos. Era um medo constante e terrível, como uma faca fria cortando a minha alma. Minha mãe levou-me ao pediatra. Lembra-se, ele tinha 9 anos, tá? E este indicou um psiquiatra e um psicólogo. Sem perda de tempo, passei a tomar remédios controlados e a frequentar sessões de terapia. Eu mesmo estava convencido de que estava ficando louco. Foi quando minha madrasta, ao saber exatamente do caso que originara aquele pavor todo, recomendou que me levassem a um centro kardecista, ou seja, um centro baseado na filosofia de Allan Kardec, que para muitos lugares também é conhecido como o centro de mesa branca, tá? Minha mãe, já sem esperanças, não acatou os conselhos da minha madrasta, mas meu pai, depois de insistir bastante, conseguiu convencê-la. Quando entrei no centro espírita, senti náuseas e dores assombrosas no meu corpo. Um dos trabalhadores de lá encaminhou-me junto ao meu pai a uma sala adjacente ao salão principal. Lá, outros trabalhadores da casa espírita estavam em torno de uma mesa. Postaram-me sentado à cabeceira. E aí, de nada mais me lembro. Foi como se eu dormisse. Imagino que, por ser uma criança, os espíritos de luz, os mentores, não permitiram que eu visse a sessão. Os espíritos que me perseguiam, hoje eu sei, incorporaram nos médiuns aos brados e, mediante muita conversa, muita doutrina, eles foram encaminhados para a luz com a ajuda dos trabalhadores do centro. Foi apurado que aquela casa, a tal casa assombrada, presenciara uma grande tragédia. Um casal ali vivia
e eles eram muito companheiros. Quando ela não engravidou, mesmo depois de anos de casamento, decidiram adotar uma criança. E foi o que fizeram. Adotaram um menino órfão. Esse menino cresceu amado pelos pais e os retribuía inteiramente. Era inteligente e muito carinhoso com seus velhos pais. E assim era a alegria daquela casa. O filho vivia por eles e eles pelo filho. Acontece que um dia o filho passou a tossir muito e a apresentar febre. Consultando-se com um doutor, o diagnóstico foi terrível. Era tuberculose, o mal do século, e o rapaz sucumbiu, apesar do tratamento, em pouco tempo, à terrível doença. Os pais não se conformaram com a morte precoce do rapaz. Lamentavam dia e noite a perda do seu filho. E sob o efeito dessa dor insuportável, combinaram que iriam acabar com aquilo juntos. Dispensaram os criados e com um veneno levaram a cabo o terrível, o sinistro plano. Seus espíritos ficaram presos à casa e, desorientados, esperavam ansiosos o retorno do filho. Esqueceram-se do seu falecimento prematuro, da doença e de tudo mais, e ainda o aguardavam. Obviamente, nós, crianças, éramos intrusos para o lar deles, por isso eles tentaram nos afugentar. O casal foi levado à luz, como eu disse, encaminhados à seara do pai. Depois que me tratei naquela casa espírita, eu melhorei rapidamente, eliminando inclusive o uso de remédios. Você deve estar se perguntando do filho adotivo do casal. Este tratou-se depois de sua morte terrena e precoce em um hospital do astral superior. Gente, para muitos, inclusive dentro da doutrina kardecista, existem sim hospitais para os espíritos recém-desencarnados e que são encaminhados à luz, tá? Então, retomando, o filho tratou-se depois da morte em um hospital do astral superior e voltou para que pudesse auxiliar seus amados pais. Eu soube disso muitos e muitos anos depois, mas eu fui o filho deles naquela vida. Então, não foi mera coincidência termos entrado naquela casa. Hoje, sou um trabalhador iniciante dessa mesma casa espírita e me sinto agraciado por poder ajudar seres como o pobre casal de velhos amados daquela casa. Agradeço muito se meu relato for escolhido para a leitura. Um abraço fraternal, Elder. Então, gente, nada é coincidência mesmo, né? Tudo acontece de acordo com uma ordem, de acordo com uma lei, de acordo com uma sequência. Nada é por acaso. E você, o que achou da experiência do Elder? Então, vai lá, conta pra gente nos comentários o que você achou. E você tem uma experiência parecida com a do Elder? Ou algo completamente diferente, mas quer dividir com a gente e com os paranormais e sobrenaturais? Então, manda aí o seu relato. Não vai embora do vídeo sem curtir, se inscrever, acionar o sininho para receber as novidades e compartilhe esse vídeo pelo mundo. Eu vou indo, mas vou deixando para vocês um Mega Blaster beijo. A gente se vê.